Zone 100 ou Zone 100 foi uma das estreias que mais chamou a atenção nessa temporada. O primeiro episódio foi incrivelmente bem produzido, com ótima direção, animação e composição. Apesar da proposta parecer divertida, eu tava com o pé atrás, afinal, era muito fácil uma história assim se perder e ficar repetitiva. Apesar de que ela carregava uma semente de tema e reflexão que eu gosto muito, que é o que você faria em um mundo apocalíptico. Basicamente, o que você faria se hoje fosse seu último dia. Por isso decidi continuar vendo, talvez esperando mais do que deveria de uma obra que, provavelmente, tinha uma proposta diferente do que eu esperava. Então resolvi conversar com vocês sobre Zone 100, empresas japonesas, reflexões sobre a vida e muito mais. Acho que a coisa que mais me chamou a atenção no primeiro episódio foi a questão do trabalho no Japão. Eu já sabia como era, mas poder explicar pro chat como realmente funciona e vermos vídeos juntos sobre as regras malucas que existem lá foi bem legal. Por exemplo, no Japão é ilegal demitir alguém porque ele não consegue fazer o trabalho que foi contratado pra fazer, a menos que a pessoa tenha feito aquela merda colossal. Pois é, se você contratar alguém pra fazer bolo na sua empresa e ela não conseguir fazer bolo, não souber fazer bolo, meio que deu aquela inflada no currículo, você não pode demitir. Apesar disso parecer bom, essas coisas geram muitos problemas. O chefe começa a ser obrigado a encher cada vez mais o saco do funcionário, tentando fazer ele se demitir. E nesse processo, enche o saco dos outros também, visto que uma posição do trabalho está ocupada por alguém que não consegue fazer as tarefas. Então, eventualmente, os outros terão que fazer a tarefa daqueles que não conseguem, aumentando a carga de trabalho de geral. Óbvio que isso aqui é só um exemplo bobo, mas a realidade é que existem diversas regras idiotas no Japão. Você precisa escrever seu currículo à mão, não pode fazer no computador. É obrigação ir na bebedeira depois do trabalho, o que resulta nessas fotos de gente caída de terno na rua, e que destrói famílias por diversos motivos. Você não pode sair antes do seu chefe e várias outras coisas. Inclusive, existem 2 vídeos bem legais sobre o trabalho no Japão, que é esse aqui do Sora the Troll, onde ele mostra algumas regras idiotas que eu falei aqui, e o outro é do Shogo, que vai a fundo na mentalidade japonesa, e também de como o código do Bushido não foi só criado pelo governo, mas também usado por ele para formar uma nação de pessoas cegas, que esmaga quem se destaca. É só lembrar de que idol não pode ter namorado, que você é obrigado a ter cabelo preto nas escolas e várias outras coisas. O prego que se destaca será martelado. Inclusive na questão do trabalho. Para nós parece bem óbvio e fácil a solução para esses problemas. Se demita. E corra o risco de ser visto como fraco, incompetente ou problemático por outras empresas. Superar isso é possível, mas é uma dor de cabeça. Até pela percepção pessoal de valor e de tudo mais que o povo asiático tem. Por isso, muitos preferem só ficar no emprego e tentar uma transição de algum outro modo. Fora todas as outras questões sobre a fixação coletivista, de se sacrificar pelo grupo e várias outras paradas. Novamente, os detalhes para tudo isso que eu tô falando aqui estão no vídeo do Shogo que eu mencionei. Vou deixar os links na descrição. Então aproveita e dá um likezinho aí, pô. O pior é que se você processar a empresa, independente do resultado, sua carreira talvez já era, pois será taxado como funcionário problemático. Claro, nem tudo se resume a isso. Eu tô fazendo aqui um recorte para dar a vocês uma ideia. Obviamente, todas as situações têm nuances e várias outras coisas. Inclusive, no próprio anime, eles chamam essas empresas de Black Companies, ou seja, empresas que de fato exploram os funcionários. Mas como tudo no Japão demora muito pra mudar essa questão cultural, elas continuam vivas aí até hoje. De qualquer modo, dá pra ver que trabalhar em empresas no Japão não é tão bom assim quanto a galera acha aqui no Brasil. Muitas vezes a galera tem uma visão romantizada do Japão, vendo só a parte boa, mas ignorando seus problemas. Afinal, nenhum lugar é perfeito. Com um pouco desse contexto explicado, conseguimos entender um pouco melhor o desespero do nosso protagonista. O primeiro episódio, inclusive, fez um bom trabalho em ir deixando as cores mais acinzentadas com o tempo, e depois estourando vibrantemente, quando ele finalmente sai do estado mental debilitado pela depressão. Bem, na verdade ele não sai desse estado, né? Ele troca a depressão por ficar completamente lelé da cuca, mas já falamos disso. O mesmo vale pro seu quarto, que antes era todo sujo e bagunçado, mas que depois ele começa a limpar, basicamente representando esse estado mental que falamos. Bem, no caso não significa exatamente sua sanidade, né, pelo que a gente falou. Mesmo nesse mundo apocalíptico, Akira quer curtir e não tá nem aí pra nada. Indo pra lojinhas de conveniência enquanto canta, não se preocupando com zumbis ou com nada que tá acontecendo. E isso, na real, é bem diferente do que estamos acostumados a ver aí nesse tipo de história. Então, foi um ponto positivo de certa forma. Só que personagens meio lelé da cuca assim, não tem passe livre pra simplesmente não serem bem construídos. E fiquei meio decepcionado em como o roteiro apresentou certas coisas.
Pensa comigo, o mundo acabou, provavelmente todo mundo que você conheceu morreu de uma forma terrível. Aí você vai lá e fica no banheiro pensando se você fica melhor com barba ou sem barba? Ok, suponha que os pais dele estão mortos. Mesmo assim, ele ignora completamente a existência do melhor amigo, até ser conveniente pro roteiro. Não é questão de, o sinal do celular voltou, então ele pode falar com as pessoas. É de tipo, não existe nenhum pensamento sobre isso. Tudo bem, não conhecemos ele tanto assim. Podem existir mistérios e motivos, além do próprio pensamento irregular do personagem. Afinal, ele não tá muito bem. Mas é exatamente por isso, por não conhecermos ele bem, que essas coisas podem gerar um incômodo em quem decidir cometer o maior crime, que é ativar o cérebro vendo anime de comédia. Pelo fato da história não ter apresentado as características relevantes para entendermos as decisões do personagem, algumas pessoas podem ter a quebra de suspensão de descrença. Ou seja, sair da fantasia da história e começar a se questionar. Tipo, você ficar assim, não tem nenhum pensamento de, putz, será que a galera tá bem? Então, até que ponto a proposta de trabalhador cansado se diverte consegue sustentar esses elementos, entende? E isso vai variar de pessoa para pessoa. O curioso é que durante os episódios 1, 2 e 3, temos algumas menções a elementos mais esperados, como família, amigos e coisas do tipo. Então, dá pra ver que o autor tá ciente disso, mas escolheu deixar o show em primeiro lugar, por assim dizer. O autor tanto sabe do que precisa ser feito, que entende que construir um personagem nonsense não é só simplesmente jogar um monte de coisa aleatória no liquidificador. Primeiro vemos o processo de quebra psicológica do personagem, com ele trabalhando na empresa e tal. Depois a explosão de sentimentos, que mostra sua reação diferenciada a tudo isso. Mais pra frente, vemos como ele não liga pra nada do mundo, indo pra loja de conveniência cantando e tal. E é lá que vemos a Shizuka, uma personagem com uma abordagem totalmente diferente da dele, fazendo um ótimo contraste com a perspectiva doida do Akira. Também temos o melhor amigo dele, em uma situação ruim, e se arrependendo de morrer de forma ridícula e tal. Isso ajuda a obra a mostrar que o Akira é meio doido de fato, mas em geral, existem outras coisas que precisamos fazer, tipo estabelecer algumas características de apoio do personagem, pra ele não ser só uma marionete do roteiro. E até o momento, sinto que isso não aconteceu. Ele lembra de coisas e age de certa forma conforme for útil para o show que o autor quer propor. Isso não é um problema em si, mas as obras que dão um passo além fazem tudo ao mesmo tempo, entende? E só pra deixar claro, não tem problema Zonsen ser um pipocão. Talvez o problema seja mais a impressão que eu tive do primeiro episódio. Da forma que ele foi dirigido, parecia que teríamos uma substância a mais. Uma comédia que, depois da piada, temos espaço para vermos os personagens em momento reflexivo. Afinal, a proposta em si carrega um pouco disso. O que você faria se o mundo acabasse? O que você sempre quis fazer? O que é ser feliz? O que é viver de verdade? Bacana acompanharmos ele nessa aventura maluca, mas e aí? O que tem além disso? É o pipocão bem feito? Tudo bem, justo. Mas cara, olha o potencial de reflexão que isso traz. Depois que você se esbalda em experiências mundanas e hedônicas, o que sobra? Quando você obtém a liberdade que tanto sonhou, só limitada pela sua sobrevivência, o que fazemos? Akira tem vontades bem materialistas, mas será que a série vai ficar só nisso? Talvez não, tem elementos ali na lista que dão a entender que teremos algo a mais. Mas me preocupo, será que em nenhum momento ele vai olhar pro céu e pensar, e agora? Talvez eu que esteja esperando demais de uma obra que realmente não tem essa proposta. Mas foi porque o primeiro episódio foi bem marcante, e ele levanta questões que acho que todo mundo tem. Essa pegada meio cérebro derretido é divertido até certo ponto pra mim. Por isso, gostei do episódio da Shizuka. Ela teve uma abordagem muito mais séria pra sobreviver a esse mundo, fazendo um belo contraste com o Akira. Com o autor executando aquilo que eu falei, de demonstrar como o personagem é doidão de forma inteligente, mostrando a diferença de como as pessoas agem no fim do mundo. Enquanto assistíamos os episódios lá na Twitch, aproveita e me segue lá, twitch.tv/narrativando, as pessoas no chat recomendaram obras de apocalipse zumbi de comédia, essa pegada de finalmente estamos livres. E vou pedir pra deixarem aqui de novo nos comentários, porque zumbi não é muito minha praia. De qualquer modo, Zonsen parece entregar o que se propõe, uma comédiazinha bacana. Eu só não consigo ver pra onde a história vai de verdade. O foco dela não é ação ou sobrevivência, nem dramas pessoais, aventura ou algo do tipo. Ela é de comédia. Então, até que ponto a proposta de zumbi continuará relevante? Eu não li o mangá, não tenho as respostas, mas suspeito que outros temas vão adentrar na história lentamente. Pequenos dramas de alguns personagens, atingir alguns sonhos, coletar memórias boas e por aí vai. Na real, é isso que eu espero, que seja uma história sobre recuperar o que deixamos para trás, sobre viver fantasias que queríamos antes do fim chegar, que é melhor antes tarde do que nunca. Esses primeiros episódios não me entregaram exatamente isso, e confesso que só estou assistindo pois vejo em live com o chat, e é divertido comentar sobre as coisas, inclusive, novamente, passa lá, twitch.tv/narrativando, assim a gente pode acompanhar junto.
E aí, o que você achou de Zon 100? Acha que vai ficar só na comédiazinha ou vai além de alguma forma? Me diz aí nos comentários. Aproveita e dá like no vídeo e se inscreve no canal para ser o primeiro a ver várias análises de animes que você só encontra aqui. Apoiadores viram esse vídeo antecipadamente, a partir de R$5 você tem esse benefício e vários outros, como lives exclusivas, área VIP no Discord e muito mais. Vou deixar todos os links na descrição e comentário fixado. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção, e aos heróis Aleph Belles, André Luiz Melo, Cindy Avelino, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Matheus Felipe, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!